Olá, vamos falar um pouquinho da solidão? Vilã, existe algum privilégio na solidão? O que nós podemos aprender com a solidão? Na sociedade, vamos entender como é visto isso? Se você quer entender um pouquinho mais, eu trouxe vários tópicos onde a gente vai poder tirar essa distorção da solidão como algo que nos derruba e nos fortalecendo para uma construção maior. Então vamos lá, vamos bater essa massa junto no holisticamente falando. Bora lá. A solidão, vantagens e privilégios. Tati, existe vantagem? Sim, nós vamos entender. Já diziam os sábios, pessoas que não compreendem a solidão jamais serão livres. A solidão, hoje na sociedade, ela é vista como falha. Por quê? Isso foi embutido, colocado dentro de nós. Que se você tá sozinha, talvez você não seja uma pessoa tão boa. Talvez se você tá sozinha é porque realmente você deve ter muitos problemas e defeitos, deve ser uma pessoa traumática, né? Então, assim, existe a visão da solidão distorcida pela sociedade, que a criança lá em cima tá pulando, ela pula bastante. É bem distorcida sobre isso. E foi muito legal que esses tempos agora eu tenho escolhido estar só. Também o processo do Uber me colocou muito só no volante. Às vezes quando eu volto para casa eu também estou escolhendo ficar mais só para reorganizar minha vida. Então esse processo que eu fui fazendo comigo, também estou no Inferno Astral, dia 23 de fevereiro, meu aniversário, fez com que eu trabalhasse realmente esse lado da solidão. E eu tô aqui dividindo, né? Tudo isso que eu fui construindo junto. Então, a gente poder entender que estar só não é algo ruim, mas é algo que realmente você escolhe. Quando você escolhe estar só por opção, isso é muito bom. É sinal de que você está se guardando para construir algo. O poder, o nosso poder, a nossa força, ela só se manifesta na ausência do barulho. Porque eu sei que hoje em dia é bem difícil, a gente tem um monte de distração, como televisão, né, o celular, coisas assim. Então nunca se foi tão importante você escolher estar sozinho. Você poder realmente se reservar para poder entender esse grande poder. E essa ausência, ela faz o quê? Quando você sai do barulho? Ela te gera questionamento. Ela te gera um monte de coisas que você não quer ver. E tá tudo bem. Porque é ali onde as coisas que você não quer ver, que tá realmente por trás do cenário, é aquilo que te enobrece e aquilo também que tá te puxando para baixo. Quando você acessa esse tipo de coisa, você atrai a liberdade e acessa a sua autonomia. Então não fuja desses momentos, porque hoje tudo é feito para que a gente fuja desses momentos e fique robotizado, só emergido pela dor atrás, essa emoção motivadora de dor que faz a gente trabalhar compulsivamente, fazer pelos outros, buscar no outro, enquanto esquecemos de buscar na gente. Bom, momentos de liberdade, dessa liberdade de estar sozinho, nossa escolha, ela vai te trazer segurança e confiança. É só nesse momento, você que é inseguro, você que tem problema de confiança, tem problema de autoestima. Então, a gente vai pegar essa segurança e essa confiança e trabalhar nesses momentos sozinhos. É um momento que você se fortalece lá com você, porque é um momento que você é obrigada a criar esse momento de segurança com você. E lógico que no começo as coisas são muito confusas e doídas, mas depois de um certo tempo isso é tão gratificante que se torna um grande pilar na sua vida. Você busca isso dentro de você constantemente. E a dúvida se torna clareza. Então a gente consegue dar um passo dessa insegurança, desses momentos de dúvida que vão aparecer. Eles vão estar lá e você precisa ver. No momento de confiança e segurança e mais clareza no que você quer e muito mais no que você é. Porque a gente não consegue transbordar nada do que nós não temos demais. E se você não souber aquilo que você ama de verdade, o que você gosta, e são coisas simples e banais que a gente não consegue ver no dia a dia. Quando você para nesse momento, você percebe como coisas simples te fazem bem. E como esse pequeno detalhe colocado no seu dia a dia, executando às vezes no trabalho ou no seu momento de estudo, o tempo
todo, na sua alimentação, no seu servir. Vai transformar sua rotina automática em algo glorioso. Tá, como assim, Tati? Dá um exemplo. Um exemplo, assim. Mesmo no Uber, eu estava conversando com uma menina, Maria, linda, e fazendo uma terapia lá com ela, foi muito legal essa viagem. E ela falou, quero mais uma viagem, Tati, com você. E foi muito legal, porque naquele momento ela tinha posto o destino errado. O universo é maravilhoso. E aí ela teve que continuar a viagem para outro lugar e continuamos a terapia. E nesse momento eu fui questionando algumas coisas com ela. E ela chegou para mim e falou assim, olha, eu gosto muito de conectar as pessoas, né? Ela não usou essa palavra, mas pegar um grupo daqui e juntar com um grupo daqui. Falei, que legal, você gosta de conectar, então você gosta de integração. Ela, nossa, eu gosto muito disso. Eu falei, pois é, o que você pode fazer na sua vida, no seu dia a dia, onde você integre pessoas? Isso é um ponto específico. Se você gosta muito disso, coloque isso na sua profissão. Quando você integra setores, integra algo, você realmente vai se sentir transbordando mais daquilo que você gosta. Por exemplo, no meu caso, eu, Tati, amo muito conversar com pessoas. E amo trazer esclarecimento, gerar questionamento, é algo que eu faço naturalmente. Eu já fazia isso de forma muito bela, né? E às vezes eu não tinha certeza, né? Fui descobrindo ao longo disso que eu gerava certo questionamento nas pessoas natural. Me profissionalizei e hoje sou uma terapeuta. Tô fazendo terapia ocupacional, tô investindo nisso. Porque eu gosto de ajudar pessoas a fazer. Eu gosto muito de ver pessoas fazendo. Então hoje isso é o meu transbordar. É difícil? Não, é natural. Então fazer isso, porque o propósito a gente tem que fazer muito daquilo que a gente gosta. Muito, muito. Porque a gente tem que ajudar o maior número de pessoas a fazer o que a gente realmente consegue fazer naturalmente. E isso é propósito. Receber por isso, nossa. Então, cara, pega aquilo que você ama de verdade e insere no seu contexto. Receber por isso vai te colocar no fluxo da vida, que é a sua fotossíntese, é o seu prosperar, é a sua abundância. Você tá naquilo que a vida veio esperar de você e você tá colocando isso no meio, o seu fim no meio, porque a vida ela é pedagógica, ela quer que você aprenda com ela, usufrua e mais do que isso, ensine, troque momentos disso com mais pessoas. Então é um momento de se reconectar com a sua intimidade. É um momento de você tirar toda a distração externa e transformar isso em autoconhecimento e criatividade. A solidão é muito virtuosa, pensa nisso. Você tem que pegar essa solidão como sua aliada. Isso é a chave. Isso é a chave da sua estabilidade, da sua liberdade e da sua autonomia, tá? Então transforme a solidão como uma aliada, uma força propulsora para o seu autoconhecimento e descobrir realmente aquilo que você quer e colocar isso como propósito. Não só isso, eu tenho um projeto que ajuda pessoas a fazer isso de forma didática, digital e terapêutica. Se você tiver interesse, me chame. Bom, eu já falei sobre isso em várias lives, inclusive, mas eu vou falar um tiquinho. Esse estado de não estarmos em solidão, nos tirar, colocar mais distração, é uma forma de ativar nosso gatilho de sobrevivência. Nossa sobrevivência sempre foi aliada a tribo, grupos, comunidades. Por quê? Porque isso associa à morte. Por que a morte? Você sozinho, você não consegue caçar, você precisa de um grupo. Você sozinho não conseguia manter a sua parte social. Você sozinho ficaria vulnerável, inseguro. E a gente vem com esse cérebro mais antigo, reptiliano, de sobrevivência da água para a terra, com muita euforia. Foi o que nos manteve vivo até hoje. O nosso cérebro continua em padrões de sobrevivência num mundo que não requer mais sobrevivência. Ele requer que nós sejamos o nosso melhor, o nosso maior, o nosso propósito. O mundo agora está preparado para que você seja o seu melhor ser. Não viva nesse mundo de sobrevivência. Então você precisa pegar todas as suas capacidades, habilidades desenvolvidas até aqui e concentrar nesse momento com você, para que realmente você possa exercer o seu melhor a partir de agora. Então essa sensação de pertencimento, ela é usada por todo o marketing para que realmente você possa sentir necessidade e escassez. E aí você começa a pertencer a comunidades, a grupos que às vezes nem faz sentido por você. Você paga grana para estar com isso e às vezes nem se acha.
Então você primeiro precisa se colocar em isolamento para entender qual é a sua tribo. O que faz de você uma pessoa diferente que pode agregar um grupo? E realmente você ir lá como uma chave, não só ir de manada, efeito manada, porque todo mundo vai e você mesmo assim investe fora e nunca se sente pertencente, porque você nem sabe aonde você pertence, você só quer pertencer. Compreende isso? E essa tecnologia hoje, ela quer suprir esse vazio, ela é feita para isso. Ela é feita para pegar essa sua necessidade, que é orgânica, biológica, colocar nesse método digital, tecnológico, para que você ganhe imediatamente satisfação de pertencimento. Mas ao longo do prazo você não tem, e esse boleto é grande. Por quê? Porque você acaba investindo muito, recebendo muito pouco, e essa distância vai te dando um vazio absurdo e profundo. Às vezes contas altas, às vezes estar em trabalhos, em lugares, momentos errados. Por quê? Porque você está sendo movido pela essa falta de conhecimento, essa falta de solidão, solitude com você. Então, crie momentos de solidão, precisamos, isso é um SOS. Crie momentos forçados, no momento vai ser difícil, mas depois você vai ser muito maior do que tudo isso. Você vai estar achando seu caminho. Se você precisar ajuda para começar isso, tem vários terapeutas, psicólogos disponíveis. É uma necessidade humana. Parar de reclamarmos que o ser humano está difícil, política, tudo, e colocar a força e o poder em você. Mude você e depois comece a interferir no meio com boas experiências através de você. Pare de cobrar dos outros aquilo que você não dá, entende? Se eu tô muito bruta, desculpa. É assim, porque a minha comunicação é em virgem, gente. A minha comunicação é severa. E é assim, sistemática e bruta. Mas eu tento ser um pouco mais leve. Às vezes, as minhas amigas, nossa, que bofetada! Nossa, que... Gente, eu tento ser leve, por amor, mas eu acolho também, mas eu sou bem cirúrgica também, né? Meu escorpião é bem forte, minha casa 8, pra quem entende isso, é muito legal. Mapa astral, gente, fica aí a chave, faça com um bom profissional. Inclusive no nosso trabalho da Insight Energy, a gente dá uma pincelada no seu mapa, é um dos processos ali, é bem legal. É um estudo bem completo de várias ferramentas de autoconhecimento. Enfim, nunca nós estivemos no mundo tão conectados e desconectados, né? A gente está conectado, mas está extremamente com a sensação de solidão. Mas uma solidão do lado negro, né? Sozinho, abandonado, rejeitado. É a sensação que hoje nos move. Se vocês pararem para perceber essas 5 emoções básicas, que eu ensino também dentro da terapia, tem vários conteúdos, busque isso, meditação também no Spotify. Nós estamos vivendo momentos de rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Se você parar para entender esses gatilhos, eles nos movem por trás de várias motivações erradas. Às vezes a gente faz pelo outro, não é porque você é uma pessoa amorosa, você é uma pessoa solidária. Não, é porque você não quer estar sozinho. Ou você faz isso porque você não suporta mais o estado de estar com você. Ou porque você realmente quer ser reconhecido. Você quer ser uma pessoa de sucesso, mas você não faz isso com você, você faz isso pros outros. E aí quando você vê, você tá faltando tudo. Porque você só faz para os outros buscando aquilo que realmente você precisa, buscando nos outros. Entende o que eu tô falando? Então esse medo da solidão, ele traz o quê? Ele mascara essa autossuficiência. Quando você se coloca em momentos de solidão, você encara quem você é mesmo. Porque quando você está sozinho, não tem máscara. É você e você. Então, quanto mais momentos você colocar você e você vai descobrir quem você é. E tá tudo bem, você vai ver coisas que não são legais, mas que você pode mudar. E você vai ver coisas que são super legais e que você pode usar. Entende? É um poder muito bacana, né? Então, hoje a gente tem vários modelos na sociedade que nos tiram desse estado, colocando uma visão romantizada, às vezes filmes, séries, né? Onde o outro me completa, os outros grupos, amigos, aquela ilusão de que tudo
é muito mais bonito modelado fora, né? Quando a gente vê também as redes sociais, então a gente tem aquela leve super sensação de que eu preciso estar com pessoas para eu ser feliz. Eu preciso estar com pessoas para que eu seja um ser humano melhor, né? E não é isso. Não é isso. Você primeiro precisa ser humano, ser algo melhor para completar a sociedade, complementar, não gosto dessa palavra, complementar a sociedade com o seu melhor. Não esperar que você se torne algo melhor baseado nos outros. Isso é distorção, você precisa sublimar isso. Isso foi imposto pela sociedade, mas isso não é uma realidade. A realidade começa em você. Você só transborda e entrega o que você tem mais de você. Quando a gente desativa esse lado da solidão como sobrevivência, não, solidão ruim, solidão, fome, morro. Quando você sai desse estado, sublima, transforma esse estado, você começa a exercer um estado de criação. Então, pega isso, sobrevivência, quando você supera, transforma, você... Qual é a palavra que eu gosto? Gosto de uma palavra que usa pra caramba, mas enfim. Você pega esse estado de sobrevivência e traz para o estado de criação, certo? Então você transforma isso. Então você primeiro precisa acessar, porque consciência é isso. Eu só consigo mudar aquilo que eu vejo. Então quando eu vejo isso, eu consigo transformar naquilo que realmente eu quero. E aí você começa esse processo maravilhoso de escolher conscientemente, atenção plena, observador daquilo que realmente você quer. E aí você exerce no campo, você é a causa. Porque a gente não consegue controlar o que vem, mas nós conseguimos controlar o que vai. E a partir desse momento você se torna a causa da sua reação. Você não é mais a reação das coisas. Você muda o seu olhar de telespectador e interfere no campo, conscientemente. Atenção plena, mas precisa estar presente, consciente, para poder entender o que eu posso dar de melhor naquela hora. E o que eu tenho de melhor é uma consciência, é algo que eu sei, para poder colaborar e transmutar, que era o que eu queria lembrar, aquela situação, certo? Então, assim, vamos olhar com um olhar bem genuíno para a solidão. A solidão não é um problema, mas o medo de qualquer forma é algo ruim se ele não estiver em momentos de perigo. O medo da solidão é algo que não é positivo. Então vamos lá, o medo eminente ele é importante quando você está num tiroteio, você está num acidente, algo que realmente precisa acionar sua adrenalina, sua noradrenalina, acionar sua musculatura para que você realmente aumentar sua respiração. O medo colocado em momentos errados, isso é inteligência emocional, ele simplesmente faz tomar decisões totalmente erradas, porque normalmente o medo é para onde você tem que ir. O medo ele é um sinalizador do seu caminho. Quando você pega esse medo, direciona e fala, é pra cá, porque toda mudança é importante, tudo está em mudança e evolução. O medo, ele quer nos colocar em estado de autossabotagem, né? Estagnação, procrastinação. Por quê? Porque seu corpo tem que economizar energia, seu cérebro gasta muita energia. É quase mais de 60% do seu cérebro ele usa para poder fazer os processos. Então, quanto mais os outros estados estiverem ali condicionados, melhor, porque eu não preciso gastar energia com isso. Então o medo ele está sendo usado de forma errada. A gente precisa ter essa autonomia e é só em momentos de solidão, de autoquestionamento, de busca interior que você começa a se perceber nesses momentos. A maioria das pessoas não sabem, escuta o que eu tô te falando, que você está agindo por medo, que você está agindo por insegurança e por sensação de não pertencimento. Então, assim, você precisa criar muita resiliência para poder perceber esses momentos. Então, preste atenção no que eu estou falando. Se você acha que o mundo está difícil, que as pessoas estão difíceis, comece por você. Nós estamos difíceis. Nós estamos difíceis com isso. Então, pare de espelhar nos outros e tome a sua decisão. Seja autônomo e autossuficiente. Então vamos lá, vamos fazer essa construção. A solidão como oportunidade. Vamos lá. Vamos lá, então peraí, Tati, eu vou começar a buscar prioridades para fazer comigo, coisas que eu posso fazer sozinho. Então eu vou me ocupar de coisas eu e eu.
Eu e eu, sem interferência dos outros. Pra quê? Pra que eu comece a perceber o que eu gosto de fazer comigo. Tá, mas aí eu vou preencher meu tempo como eu preencho quando eu faço com os outros. Não é sobre isso. Não é sobre preencher o tempo. Porque é o que a gente realmente quer fazer. A maioria do tempo, está preenchendo o tempo com outras coisas para que não olhemos para nós. A verdade é que aqui nós estamos fazendo por mim. Né? Então a gente faz por... Você faz por você. Tati faz por mim. Então eu vou fazer um monte de coisa que eu faria pelos outros, agora por mim. Por mim, eu vou mudar essa ótica, vou dar uma virada nessa ótica. Se ontem era legal eu ir com a minha amiga no shopping ou no mercado, hoje eu vou fazer algo por mim. Então o que eu vou fazer por mim? De repente dar uma caminhada. Cara, eu nunca faço caminhada. Então vamos caminhar? Vamos criar um momento mais você e você? O que acontece naquele momento que você está caminhando? Quais são os pensamentos? Quais são as sensações? Existem sensações boas? Existem sensações ruins? Outra coisa que eu aconselho muito é você ter um diário, um caderno de anotação. É muito importante. Quem faz a Insight Energy Therapy, a gente sabe que o tempo todo está escrevendo, digitando, qual que seja. Você precisa dormir com um caderno, muitos esclarecimentos vêm ao meio do seu sono. Simbologia de Carl Jung traz muito isso. Muitas coisas do nosso inconsciente são reveladas em momentos de sono. Eu fiz todo o meu projeto em estado de sono. Eu acordava no meio da noite com ideias assim malucas, escrevendo vários trechos que no momento eu não sabia conectar. Mas ao longo disso eu fui conectando. Eu tenho mais de 6, 7 cadernos que eu desenhava. É meio louco, mas é um acesso. E eu só consigo fazer isso quando eu realmente me coloco em estado saio do estado de vigília, de sobrevivência, de busca, estado beta ali, e eu vou para a frequência mais alfa, teta. E ali eu consigo realmente trazer coisas que são além de mim, além do meio de comer, beber, cagar, não sei se pode falar isso, dormir, sexo, sabe? Então é isso. Então, como eu disse, superar esse medo vai te trazer o verdadeiro poder da liberdade. Uma pessoa só é livre quando ela acessa essa solidão de forma bonita, né? Ali, ó, transmutada. Cara, entender que a solidão ela é importante. Ela é importante porque ela vai te ajudar no momento de socializar. Essa codependência não vai existir mais. E se existir, você vai perceber que você está sendo codependente. E você vai querer quebrar, você vai querer mudar esse estado. Vamos lá. E por que a gente começa a fazer as coisas com a gente? Porque quando você faz as coisas com você, você para de jogar expectativa no outro. Porque, como eu disse lá, a gente é feito para... Infelizmente, a sociedade nos moldou esperando like, gostou, põe seu coração, comenta aqui, né? Expectativa sempre do outro. Nós estamos sendo modelados a isso. Quando você começa a fazer com você, não tem telespectador, só tem você. E esse fortalecimento é de você com você, essa avaliação é sua. Então você tira dos panoramas externos e começa a viver a sua essência. E baseado no seu bem-estar, na sua inteligência emocional, você começa a validar isso é bom para mim, sem esperar a expectativa do outro. É o que realmente me faz bem quando eu faço comigo para mim, entendeu? Então, assim, esse fortalecimento é necessário, porque aí você tira o poder da validação do outro e traz a você a sua sensação de estou bem comigo quando faço isso, indiferente do outro. E saímos desse estado de carência afetiva, porque nós entramos em momentos de carência afetiva. Sabe? Essa dependência emocional. Então você cria uma relação com você mais autônoma, mais autêntica. O prazer de estar em sua companhia é muito grande. Então você começa a entender realmente o que te faz bem e o que realmente me faz feliz, porque o outro não me faz feliz. O outro não faz, você se faz feliz. E aí você divide esse momento com mais pessoas de felicidade. A gente não pode esperar que o outro venha trazer felicidade, porque a felicidade é algo que nasce de dentro para fora, não é de fora para dentro. Tudo que é elevado nasce de cima, né? Eu aspiro, inspiro e expiro, e aí eu transbordo. Então o primeiro acesso nesse momento de elevação comigo
para que realmente essas pequenas coisas estejam colocadas no meu dia a dia junto aos outros. Então, por exemplo, se eu gosto de repente de natureza, isso é muito importante para mim, isso traz a sensação de bem-estar, um pôr do sol, sabe? Comer comidas leves, coisas simples assim, comer uma fruta sentado olhando o verde, sabe? Quando eu chamo mais pessoas para fazer isso comigo, eu consigo transbordar a minha felicidade, o outro participar de algo que já está inerente em mim. Ele não precisa dele para ele fazer isso, compreende? Então esse momento de você saber o que te faz bem, o que te faz feliz, é um colaborar com o meio, não um esperar do meio. Não é uma expectativa, mas sim um exercício de seu com o outro. Entende? Esse espelho de ensinar, por exemplo, né? Eu ensino, por exemplo, isso. E aí você expande esses momentos de relação verdadeira, externamente, porque isso é genuíno com você. E aí você atrai mais pessoas que têm afins, sabe? Afinidade. E aí começa essa relação mais saudável. Só que hoje é o que eu falo, às vezes você tá tão saudável, você tá tão bem, e hoje as pessoas, infelizmente, elas não estão neste mesmo momento. A gente está vendo, assim, o Brasil é o primeiro mundo de ansiedade, né? E hoje, infelizmente, isso não é falado, mas o maior número de mortes, nem sei se está em primeiro, mas era o segundo, era o suicídio. Então, assim, estamos numa sociedade infantilizada e neurótica. Nós estamos neuróticos. Então, precisamos fazer esse exercício conosco para atrair mais semelhantes. Porque nós estamos atraindo pessoas neuróticas, pessoas doentes. Ou estamos nos afastando porque não suportamos olhar o outro porque espelhamos a nós mesmos. Essa é a realidade. Então, assim, começa isso, para que você realmente consiga atrair mais de si. É um trabalho de se reformar para atrair muito mais de si. O isolamento, às vezes, ele parece uma prisão, mas essa prisão é uma escolha sua. Para que realmente isso tem que ser consciente. Porque a partir desses momentos mais escuros, que às vezes você vai entender que essas sombras, essas coisas, esse caos interno, ele precisa ser organizado. Porque enquanto eu não organizar esse caos interno, eu vou simplesmente espelhar no outro, o outro vai me trazer esse caos interno porque eu não enxergo. Então isso eu deixo na mão do outro e eu julgo o outro sem entender que aquilo, o outro está vindo para mim, para que eu possa olhar o que está dentro de mim. Quando você faz isso de forma voluntária, se coloca nessa prisão, que no começo parece isso, você vai ser obrigado a conviver e ver essas sombras. Como às vezes você não consegue estar com você porque é chato, é insuportável, é ruim. Mas aí você começa a desenvolver habilidades e coisas muito bacanas com você. E você consegue transpor isso. Então faça esse movimento e não ache que só você é assim. Todos passam por isso. É um momento de resiliência, comprometimento, compreensão. Você desenvolve amor por si mesmo, autocuidado. Olha, faça. É o que eu posso te dizer. Faça do fundo do meu coração. Bom, como eu disse, né? No vazio a gente acha inspiração, a gente acha algo novo, a gente cria, a gente acha habilidades, criatividade. Então a gente começa a ancorar algo belo. Transforma esse medo, essa parte sombra e eleva a luz. Porque ela quer nos mostrar que é algo belo. Mas só quando você transmuta, você reconhece que é belo. Então, quando você começa a perceber essas partes escuras, esses defeitos, essas coisas que te incomodam, você sublima isso, transforma, transmuta, nasce algo tão poderoso, que é inexplicável, mas é só você que pode fazer por você. Quando você não se identifica com isso, mas percebe que isso é um sinal da onde tem o seu poder, quando você transmuta, você acessa o seu grande poder. Porque tudo na vida, não tem nada, não tem nenhuma, não existe veneno, né? Sem a cura lá, esqueci o nome da vacina, né? Então, assim, antídoto. Então, assim, esse veneno é a força do seu antídoto. A cobra, quando ela pica, dela mesmo nasce o antídoto. Você é igual. Existe essa parte sua que ela é o próprio antídoto, mas você precisa ser picado, tocado, para que esse antídoto saia. Então, assim, seja tocado.
E queira, o que é mais bonito é querer, eu quero ver campo, o universo me mostra. E quando você pede, começa a ver mais daquilo que você teme. E aí mais você quer superar e maior você fica, porque o problema não é sobre te derrubar, o problema é você, ele quer que ele cresça e você se torne cada vez maior, né, daquilo. Então, esse potencial criativo, você começa a dar voz à sua carência, você começa a criar uma oportunidade a essas vozes, esses pensamentos intrusivos, esses pensamentos que vão te destruindo. E aí você para, mas não para evitá-lo, né, que é normalmente culpa de coisa, para não ouvir essa narrativa ruim que nós temos. Então ela continua narrando e você continua fazendo, baseado nessas narrativas, porque você não vê. Quando você para dar voz, ouvir isso e entender o porquê, o que está por baixo disso, o que está acontecendo, o que essa criança está berrando lá dentro, porque essa criança passou por esse processo e não foi ouvida, ela foi reprimida. E aí essa criança continua gritando lá dentro de você, pedindo SOS. É isso. E aí você precisa ouvir essa criança e dar voz a ela, para entender o que realmente está falando, ecoando. Somos um corpo hermético. Existe algo ecoando. E algo que foi crescendo ao longo. Existe uma essência ali. Aquela essência natural, ela foi polida, ela foi reprimida muito pelo que era natural dela. Foi ali condicionado. E só você agora pode resgatar aquele passado e performar, transmutar e melhorar e dar forma hoje ao que ela pode entregar, porque você é o adulto, você tem inteligência emocional suficiente para poder fazer isso agora, dar voz e corpo. Você é o pai e a mãe dessa criança, o pai e a mãe, tríade, dessa criança. Você pode pegar toda aquela essência que veio lá do útero e começar a viver, transformar o que está aqui. Entende o que eu tô falando? Então você pegar a carência que tá tudo ali, que você não ouve, tudo aquilo, transforma em abundância e transborda. Você transforma em possibilidade, confiança inabalável. Porque a hora que você achar realmente o que é seu, nada te derruba. Por mais que as coisas começam a vir, é inabalável. É inabalável. Então aprender com a solidão e despertar algo, um código. Existe um código secreto dentro de você. A solidão, ela te... Quem é muito forte, já passou por momentos de solidão. A gente vê na história todos os grandes homens, quando começaram a desbravar coisas, eles se colocaram em estado de solidão. Por quê? Porque todos criavam através da solidão. Se você quer criar e ser o que você veio ser, não tem outro caminho. O mundo está desse jeito porque não nos colocamos em estado de solidão. A solidão como um potencial, uma oportunidade de você ser o que você veio ser. Então pega essa solidão, esse estado de abandono e cria algo curioso, seja divertido e que seja uma mestra e possa te mostrar uma lição. É sobre isso. Transforme isso nessa mestra. Respirar um pouquinho. E esse silêncio que você vai ocasionar intencionalmente vai ser a sua soberania, vai ser a sua autoconfiança, a sua autossuficiência, entende? As pessoas, quando elas emergem da solidão, elas são mais fortes. Elas têm um olhar muito mais forte para dentro. E ela não consegue se bagunçar com o que está fora mais, porque ela sabe o que é dela, o que é dentro, para não misturar. Pessoas que não se conhecem nesse momento de solidão, elas se misturam com tudo que está fora. E não conseguem ter uma verdadeira verdade do que é seu, não conseguem saber o que quer, nem para onde ir, nem como vai, nem nada. Porque eu não sei o que sou eu e o que é o outro. O tempo todo está nessa simbiose maluca de não saber escolher o que é seu e o que é do outro. Você precisa saber o que é seu e o que é você para não se misturar com tanta informação que vem de fora. Senão você está no automático, seguindo um monte de manada, indo para tudo que é lado, sem saber o que é você. Se fortaleça. Então você se torna uma pessoa vazia, sem projeto, sem nada. Simplesmente. Bom,
E quando você começa a se fortalecer, começa esse sentimento de propósito, de completude. Isso é raro, porque a maioria das pessoas não fazem isso. Quando você mergulha nisso, você vai sair com propósito. É uma verdade isso. Todos saem com propósito, com sensação de completude, de que você veio complementar algo. E você é uma peça-chave, você começa a se sentir importante, você desenvolve uma importância, você se valoriza, você começa o autocuidado, você se sente parte. Vamos lá, a gente olha a plantinha ali, a coisinha mais linda, fofa ali, tão frágil, você quebra ela, né? Às vezes, se você não pôr água, ela morre. E ela, sim, veio desenvolver algo tão grande, que é a fotossíntese. Simplesmente ela faz uma transmutação no universo, onde gera vida. Ela é a parte da vida. Sem a natureza, sem árvores, a gente não tem oxigênio. Então ela consome o gás carbônico, libera oxigênio. Uma coisa tão simples, sem cérebro, sem mão, sem perna, sem órgão, sem um organismo. Nós somos um organismo, um ecossistema. Nós temos bactérias, células, vírus, um monte de coisa se manifestando e passando em estado de evolução, né? E aí você simplesmente alimenta do que esse ecossistema? Qual é a transmutação que você traz? Qual é a essência da vida que você colabora nesse corpo? Né? Você está hospedando esse corpo. Esse corpo é um templo de ecossistema doado ao seu ser. Se você se identifica com esse corpo, você perde o gerenciamento e a liderança desse sistema. Então você, como grande operador desse corpo, desse ecossistema, tudo que você come, você não tem que comer viver para comer, mas você tem que comer para viver, trazer coisas energéticas boas que tragam perduram bastante tempo com menos. Isso é eficiência. Então quer dizer que eu como coisas mais saudáveis que vão me trazer mais qualidade de vida, porque eu tenho um sistema que depende das minhas escolhas, das minhas decisões. Foi confiado a mim essa estrutura para que realmente eu sirva algo maior, porque eu tenho braço, eu tenho órgão, eu tô numa equipe aqui, eu sou uma equipe, eu sou um ecossistema. Então eu tenho que tomar o gerenciamento disso para que isso longevidade, para que eu possa colaborar com mais pessoas. Mas eu preciso primeiro me reconhecer dentro desse sistema, dentro da minha individuação, que fala Carl Jung, da individualidade. Eu preciso me reconhecer, mas não me identificar com isso permanente. Eu me reconheço, entendo o que sou, minhas habilidades e qual é meu propósito dentro da engrenagem, certo? Então é assim. E é esse processo que você tem que fazer de individuação com a solitude, com a solidão, para que você entenda seu papel, esse principal que você é, porque você é muito importante. E você é uma peça dessa engrenagem que você precisa despertar para entender aonde você colabora, como uma planta, como um animal, tudo serve a algo maior. Existe um plano divino, um plano de algo maior, diga o nome que você quiser, de uma consciência maior. E você faz parte desse plano. Então qual é o plano? Você já sabe, você já tentou buscar? Então é essa consciência que nós temos que estar desenvolvendo, compreende? Então esses novos caminhos se abrem trazendo paz, né? Você começa a desenvolver paz consigo mesmo. Você começa a liderar suas escolhas, o mundo externo não dita mais o que você tem que fazer, né? Você não se interfere. Alguém chegar, nossa, você tem que fazer isso. Ah, é verdade, né? Porque a gente às vezes fica assim. E aí você para de fazer isso. Você começa, não, eu não tenho que. Eu já sei as coisas que eu preciso ou quero fazer. Desculpa, amigo, se serve pra você, tá tudo bem, mas eu não. Você não quer mais para colaborar porque eu vou concordar para eu ser aceito. Eu vou concordar para eu não ser abandonada. Eu vou concordar para ser reconhecida. Não! Você começa simplesmente a fazer porque você realmente quer autenticidade. Você quer fazer a diferença. Para fazer a diferença, eu preciso pensar junto, mas acima. Porque se eu pensar igual a maioria ali, eu fico medíocre, eu fico mediano. Então eu preciso pensar fora e exercer dentro. Ser do mundo sem ser do mundo. Esse é o grande segredo da vida, né? E quando você começa a perceber isso, é majestoso. Então comece a buscar isso.
Quais são as ferramentas práticas, né? Vamos falar um pouco de prática. Bom, solidão intencional, como a gente falou. Meditar, escrever, né? Mesmo no desconforto, você começa a escrever. Começa a fazer coisas com você, para você. Tirar um pouco da distração externa. Focar mais nos seus momentos de você com você. Entender que nesse isolamento desconfortável vai aparecer os seus demônios internos e que tá tudo bem. E você vai parar de abafar essas vozes e começar a dar forma a ela e transmutar. Porque eu reconheço consciência, depois eu transmuto, vejo o poder que me nasce e falo, cara, como eu sou bom em transformar isso. Como eu faço isso na vida com pessoas, né? Se eu consigo fazer várias vezes isso comigo, imagina eu ajudando pessoas. Poxa, puta habilidade, né? Nietzsche dizia, né? Que quem eu gosto. Nietzsche dizia do porquê, né? Mas eu gosto de falar do pra quê, né? Eu já tipo, me sinto assim, Nietzsche. A agregar aos valores de Nietzsche. Mas Nietzsche falava assim: pra quem tem muitos porquê, você pode lidar com como. Peraí que eu esqueci, gente. Você pode lidar com qualquer como, na verdade. Para quem tem um porquê, você pode lidar com vários comos. Por quê? Porque assim, o porquê pra mim, Tati, trazendo a minha visão, eu procurei muito tempo porquê das coisas. Quando eu trazia o porquê das coisas, eu parava muito tempo em buscar razões. E as razões, pra mim, quando a gente busca razão, a gente se perde. Porque existem 1000 razões, né? O copo tá cheio pra todo mundo, tá vazio pra um monte. E assim, é muito complicado. Mas quando você entende o pra quê que isso? Porque o pra quê ele é muito profundo, ele te coloca em estado de elevação. Você está fazendo isso pra algo. E esse algo, quando você entende que é nobre, é porque tá acima. E quando esse pra cima tá acima, com muita veracidade, você tá trabalhando virtudes, olha, estou fazendo isso para me transformar num ser humano melhor, para que eu desenvolva mais resiliência, para que eu desenvolva compaixão, discernimento. Quando você começa o para que colocar em virtudes elevadas, você começa a entender que seu aprendizado, ele é sobre isso. Se a planta veio fazer fotossíntese, nós viemos fazer o quê? Ser pessoas, ser humanos mais virtuosos. Então, quando eu coloco para quê, eu posso lidar com qualquer como. E pode vir várias comos, eu não tenho que me apegar nos comos, porque eu já sei o para quê disso. Então, é essa ideia que Nietzsche traz com a ideia do porquê, né? Esse tipo de resposta só podem ser construídas a partir desse confronto. Você só vai descobrir esse para quê, esse propósito, com perguntas difíceis a você mesmo, que é o que o terapeuta psicólogo gera em você, desconforto, várias perguntas. As sombras, aquela parte escura que a gente não ouve, aquela voz intrusiva, elas querem integração. A gente veio para isso, a gente veio para integrar elas, para colocar nesse ecossistema, né? Elevar, ajudar o planeta, ajudar a energia, ajudar esse cosmos a se elevar. Só que eles precisam primeiro ser vistos e sublimados e transmutados para que realmente eles se integrem. É essa a ideia, e aí a gente tira a ideia do sofrimento e começa a trazer em aprendizado, compreende? Então, quanto mais você se autonomiza, menos essas sombras lhe afetam, porque elas vêm e já são sublimadas, né? Assim. E é automático. Porque uma pessoa virtuosa, ela vai ver virtude em tudo. Ela não consegue olhar nada que esteja derrubando. Tudo é para crescimento. Esse é o maior aprendizado da vida. O sofrimento é o tempo que eu permaneço na dor. A dor é necessária porque nós somos acomodados e queremos tudo para sempre. E não identificamos com tudo. A gente ama tudo que está fora. A gente ama tudo que não está dentro. Então, quando o amor realmente nasce, ninguém quer amar. Porque o amor, ele vai te lapidar, ele vai te ceifar, ele vai tirar tudo que não é você. E quando você descobrir o que é você, você realmente vai amar. Porque nada do que é amor tá fora. Nem seus filhos, nem sua casa, nem nada. Porque tudo isso que pode ser tirado com o tempo não é você. O que você leva dessa vida é essa essência que seu filho, sua família te ajudou a elevar como ser humano. Seu filho não é seu, isso não é nada seu. Isso é um egocentrismo estendido às coisas, minha, meu. Não, esse é seu ego se estendendo através dos seus filhos e através das suas coisas. Quando você entende que isso é um serviço ao seu ser maior.
É um serviço para que você se transforme melhor. Isso é a forma do desapego. Não é eu não gostar, não querer, não é sobre isso, mas é entender que aquilo é temporário para você ser algo maior. Não para você se identificar e querer ficar agarrado àquilo. Não, aquilo te serve para você evoluir. Esteja ficando, ou indo, ou partindo, seja o que for. É um pensamento elevado. A gente precisa encaminhar. Já acessar isso, entender e compreender, já faz com que a gente faça movimentos, às vezes menores, mas crescentes. Compreende? Espero que esteja fazendo consciência aí pra você. A dependência do outro acaba nos colocando em moldes. Então a gente já nasce dependendo, nós somos os mamíferos que mais dependem dos outros. Então o que acontece? A gente é modelado desde a infância porque eu preciso do outro, então eu vou me condicionar a isso. Eu dependo disso, não vou me condicionar. Eu dependo disso, me condiciono. Então a gente vai sendo condicionado. E tá tudo bem, isso é um movimento necessário ao longo da humanidade. Mas em algum momento a sua responsabilidade é sair desse molde e criar o seu próprio molde, baseado em valores muito maiores. E só existe esse momento na solidão. Você foi modelado até agora por tudo que você achava que precisava. Nesse momento você entende que não precisa de nada, que você só precisa de você. Então crie sua nova forma, sua nova molde e comece a fazer diferença ao mundo desta nova forma que você criou. Não criando essa dependência nesse modelo, toda vez modelando com o que está fora. Isso dói mais do que você fazer essa mudança intencional. Porque quando a gente tá sozinho, a gente começa o processo de individuação, a gente começa a pensar como unidade, mas ao mesmo tempo desperta a necessidade de estarmos dentro do todo. Você se entendendo como um todo. Essa engrenagem que eu falei, aquela pecinha do quebra-cabeça, isso nasce, essa ideia universal. Se você acessar esse momento, você vai entender aquelas pessoas que pensam em universal, que elas falam, é muito paz e amor, é muito glória a Deus, né? Que a gente só sabe julgar as pessoas que pensam que podem fazer um mínimo para o mundo maior. Um mínimo, se todo mundo fizesse um mínimo, o mundo estaria melhor. Mas o problema é que todo mundo só sabe reclamar do mundo e não entrega nenhum mínimo, nem faz reciclagem, não fala com amor, né? Não se autoanalisa, sabe? Coisas que dependem de você e quer cobrar de uma política do outro. Cara, faça a sua parte. Se cada um fizesse um pouquinho, o mundo estaria diferente. Então, assim, entenda que você tá dentro de um todo. Exigir do todo e só comer, cagar e beber e dormir, você só usa e não colabora. Nós somos uma praga se a gente ficar só consumindo e não entregando. Então, cara, não seja uma praga, escolha ser algo maior. Escolha ser a peça-chave, ser especial. Não consuma só. A liberdade é só acessada por aquele que caminha sozinho, tá? Livre de validação social. Quando você solta a validação social, você começa a ser livre. Qual a diferença de conexão e dependência, né? A conexão, ela é um equilíbrio. Eu entendo o quanto dou, o quanto recebo. Eu dou e recebo mutuamente naquela atividade onde eu sei o que é bom pra mim, eu estou bem individualizado comigo, eu sei, porque eu sou um termômetro do que vai, né? Eu não entendo o que vem, talvez eu não controle, mas eu entendo muito bem o que eu estou mandando. Então, primeiro o trabalho é dar para receber, né? Então, primeiro eu gero uma causa, depois eu tenho um efeito. Então, quando eu me coloco como uma causa elevada, boa, daquilo realmente que eu sou, eu começo a gerar conexões similares daquilo. Isso é conexão, né? Agora, a dependência é o contrário. Você simplesmente se anula, você não se sente, você não se percebe e espera que o outro me dê, sem eu doar. E aí, baseado no que eu recebo, eu julgo se tá bom ou ruim. Me coloco num reizinho ali, né? Eu não dou nada, mas eu espero que o outro dê. Porque eu não consigo nem fazer por mim, eu espero que o outro faça. E aí, isso é dependência. Então, o que você quer? Ser dependente ou conexão? Né? É sobre isso. Então, essa é uma escolha consciente de você dentro de um todo. Onde você começa a deliberar insights, ideias e um monte de coisa. Bom, deixa eu ver. Quando você escreve nesse diário, é importante por quê? Porque lá você vai poder, além de tudo, medir e gerenciar.
Você vai poder ter uma forma de poder trazer isso. E além de tudo, você às vezes não consegue entender o que você está sentindo, mas quando você escreve, sai com clareza, sai com mais verdade. Então faça seu diário, tá? Então essas são as dicas de uma pessoa muito mais autoconfiante, mais livre. Comece esse processo de liberdade com você, tá? Não espere que essas amarras sejam feitas deste modo que você está fazendo, porque na verdade você está mais se condicionando do que se liberando. Esse processo tem que ser com você, para você. E aí você começa a mudar a sua essência, criar momentos mais elevados para você, com outras pessoas. Transborde, seja abundante e próspero. É o que eu desejo para você, tá bom? Com muito insight, muita criatividade e com muita consciência e amor. Até mais.